palavra do Senhor. Vamos estar dando início ao culto nessa manhã, adorando a Deus, agradecendo ao Senhor por mais um dia de vida. Nós fizemos planos de fazer a nossa assembleia hoje. E a Bíblia diz, né, o coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Então, nós vamos estar adiante do segundo domingo de janeiro, a nossa assembleia, nós vamos adorar a Deus, cultuar o Senhor nessa manhã. Vamos começar com um cântico na adorando a Deus. E vamos orar nesse momento. Eu queria que a irmã Rose fizesse essa oração. Querido Deus e amado Pai, nós te agradecemos nessa manhã de estar na tua casa. O privilégio, Senhor, de passar por esse período, Senhor, adorando, louvando, falando contigo, ouvindo e aprendendo da tua palavra. Oh, quão grande és tu, Senhor, maravilhoso és, por todo esse período que pudemos estar aqui, essa oportunidade de estar na tua casa. Continua manifestando o teu poder e a tua glória, Senhor, sobre a família pastoral, sobre a tua igreja, cada ministério. Assim como falado há pouco, Senhor, nem sempre o desejo do nosso coração, enganoso é o coração do homem muitas vezes. Ah, Deus, atirando, Senhor, quebrando toda barreira, toda pedra de tropeço, para que a obra, Senhor, não seja confundida e não possa ser parada, porque a tua obra não para. Tua palavra, Senhor, é viva, é fiel, Senhor, para nós. Obrigado, Deus, por essa manhã tão linda e maravilhosa. Um domingo, Senhor, que nos fez assim para estarmos aqui, ouvindo, aprendendo e em comunhão na tua casa. Operando, Deus, quem impedirá, aleluia, por isso estamos aqui de pé. Ó Deus de amor, obrigado por cada família aqui representada. Obrigado, Senhor, também aqueles que não puderam, mas vão nos ouvir e estarão atentos, Senhor, àquilo que tu tens para nós nesta manhã. Fica conosco, amado Deus. Tu és o Deus justo, único, fiel, soberano, que transforma, renova e entra com providência, Senhor, na tua casa. Entra em nossas casas. Faça o teu querer, aleluia, em nossas vidas. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Vamos estar juntos até. Eu quero ele de uma mão de Deus.
estar abrindo as nossas Bíblias em João, capítulo 15, verso 5. Alô, João 15, verso 5. Nos diz assim a palavra do Senhor: Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Vamos ler essa última parte? Porque sem mim vocês não podem fazer nada. Mais uma vez. Porque sem mim vocês não podem fazer nada. Eu preparei, depois de muita oração, uma retrospectiva do ano de 2025. E conforme eu vou falando, tudo aquilo que aconteceu em 2025, os irmãos vão repetir. Eu vou dizer assim: porque sem mim, vocês vão dizer, vocês não podem fazer nada. Eu vou falar a primeira parte e a igreja vai repetir sempre a segunda. Porque sem mim, vocês não podem fazer nada. Amém. Então, nessa retrospectiva, nós vamos poder ver que realmente, só pela mão de Deus, pelo poder de Deus, nós conseguimos chegar até esse final de ano, fazendo tantas coisas. E começando a retrospectiva 2025, nos últimos 6 meses, que foi o período que nós estávamos aqui, houve a conclusão do processo de sucessão pastoral. Tivemos aquele lindo culto de posse e um jantar feito aqui para receber os nossos convidados. E interessante, quando eu estava pensando aqui nesse processo de sucessão pastoral, eu me lembrei do meu chamado, né? Quando eu perguntei a Deus se Ele realmente queria que eu fosse pastor, eu abri a Bíblia, pedindo a Deus resposta. Quando eu abri a Bíblia, caiu naquele texto: Pedro, tu me amas? E aí Pedro diz: Senhor, eu te amo. E aí Jesus fala: não apacenta as minhas ovelhas. Foi um texto que marcou o meu chamado. Então nós tivemos a conclusão do processo de sucessão, que foi um processo difícil. Olha que vitória Deus deu em 2025. Nós tivemos tivemos 120 cultos nesses últimos 6 meses, incluindo os cultos de oração e a transmissão desses cultos. Todos os cultos foram transmitidos pelo YouTube. Nós tivemos mais ou menos 150 aulas da Escola Bíblica Dominical. 150 aulas de Escola Bíblica Dominical, mais ou menos, entre homens, mulheres, jovens e adolescentes e Ministério Infantil. Eu falo mais ou menos que de repente pode ter sido 140, 160, né? Que algumas vezes não teve aula para os jovens e adolescentes, então, mas a média foi essa daqui. Porque sem mim, vocês não podem fazer nada. Isso aí. Tivemos também, mais ou menos, 30 ensaios do louvor, incluindo também os ensaios do musical de Natal. Tivemos mais ou menos 15 reuniões da MCM. Olha que bênção, aquelas reuniões quinzenais. Tivemos o mês das mulheres e o congresso das mulheres. Amém? Porque sem mim, vocês não podem fazer nada.
foram mais ou menos também 30 cultos do Ministério Infantil. Porque enquanto a gente está aqui embaixo no culto à noite, as crianças estão lá em cima no cultinho delas. Tivemos o mês das crianças e a festinha das crianças. Teve uma festinha para elas lá no Ministério Infantil e elas tiveram a oportunidade de dirigir os cultos também. Nós tivemos o mês da juventude, o congresso dos jovens, a festa da roça e a roda de conversa. Porque sem mim, vocês não podem fazer nada. Tivemos 2 almoços, mais ou menos 30 cantinas e mais os cafés da comunhão maravilhosos, né, depois do culto, que deu trabalho, porque muitas das irmãs trouxeram de casa, né, o bolo que foi feito, o café que às vezes a irmã que chega primeiro sobe lá para a cozinha para fazer o café, Mônica muitas vezes, vamos lá que eu tenho que fazer o café logo. Então, olha só quanto trabalho. Tivemos 30 cantinas e os cafés da comunhão, porque sem mim, vocês não podem fazer nada. Mais ou menos 20 reuniões dos embaixadores do rei e mais ou menos 10 reuniões das mensageiras. Tivemos também 2 mutirões para arrumação, organização, limpeza, conserto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Tivemos também 8 bazar. E o bazar dá trabalho, porque a irmã Rosa esses dias estava aqui, separando a roupa adulto, infantil, masculino, feminino. Olha quanto trabalho as irmãs que trabalharam no bazar tiveram, né? Nós tivemos também 2 reuniões do Ministério de Família. Foram reuniões maravilhosas com 2 irmãos. Aquele churrasco lá no condomínio da sua filha e aquela confraternização que nós tivemos aqui no fim de ano. Decorações. Eu queria ler um texto bíblico, Êxodo 3, Êxodo 31. Abre lá a Bíblia de vocês, Êxodo 31. Todos os nossos momentos tiveram decoração. Olha a decoração da igreja feita também no Natal. Êxodo 31. A partir do verso 1. Eu vou ler primeiro os irmãos do segundo. O Senhor disse mais a Moisés. Segundo. Chamei pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E o enchi do espírito de habilidade, de inteligência, de conhecimento em todo artifício. Para lembrar desenhos, trabalhar ouro, na prata e bronze. Para lapidação de pedras de engaste, para entalhe de madeira, para todo tipo de trabalho artesanal. O filho de Aizamaque, da tribo de Dan, dei a liberdade a todos os homens hábeis, para que façam tudo o que tem ordenado. Dei habilidade a todos os homens hábeis, para que façam tudo que eu tenho ordenado. Essas pessoas aqui Deus levantou para a confecção do tabernáculo, da tenda. E Deus, Ele concede a alguns da igreja o talento da habilidade manual. Essas pessoas vão cozinhar, vão consertar, vão reformar, vão trabalhar nessa área de decoração. Olha como é que Deus levanta pessoas com ministérios específicos. E na continuação, versículo 7, vem que diz: A tenda da congregação e a arca do testemunho e o estádio está por cima dela, e todos os utensílios da tenda. Isso. A mesa com os utensílios, o candelabro do culto com seus utensílios e o altar do incenso. O altar do holocausto com todos os seus utensílios e a bacia com seus suportes.
as vestes finamente tecidas, as vestes sagradas do sacerdote Arão e as vestes dos seus filhos, para servirem como sacerdote. E o óleo da unção que ensina ao mar a causa do lado. Eles farão tudo segundo tem ordenado. Eles farão tudo segundo tem ordenado, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Podemos mencionar também o trabalho da tesouraria, exame de contas, trabalho da mídia, divulgação dos cultos nas redes sociais, o som sempre tem que ser ligado antes do culto, né? Porque sem mim vocês não podem fazer nada. Secretaria também, um trabalho de registro de atas, um trabalho difícil, musical de Natal. E agora, passando para a parte de obras e compras que nós fizemos. Fizemos a pintura de quase toda a igreja, amém? Amém. Porque sem mim Vocês não podem fazer nada. concluímos o aterro e a terraplanagem do nosso terreno. Construímos um quarto anexo à casa para guardar materiais. Irmão Luiz, aquele quarto deu trabalho, não deu? Tinha 2 árvores dentro daquele quarto anexo. Teve que cortar. O irmão Luiz arrumou telha para cobrir o quarto. Valmir veio ali, levantou, levou até um tombo do andame, mas conseguiu concluir, né? E um quartinho que de repente a gente gastaria uns 6 mil para fazer, a gente gastou menos, né? Porque foi aproveitado umas paredes antigas que tinham do lado da casa. Olha como é que Deus tem abençoado. Está lá o quartinho. Aumento do muro dos fundos da igreja. Embolsos e chapiscos. A gente embolsou e chapiscou muita coisa aí, não é isso, irmão Luiz? Porque sem mim Vocês não podem fazer nada. reformamos a casa que estava caindo aos pedaços. Falta alguma coisa ainda, porque não deu tempo, mas Flávio já vai iniciar a pintura da casa, já está toda prontinha por dentro, né, a parte de embolso por fora. Se os irmãos forem lá, vão ver que a casa está toda embolsada. Renato fez a elétrica da casa no último mutirão que nós fizemos, porque sem mim Vocês não podem fazer nada. consertamos o fogão industrial da casa que estava lá caindo aos pedaços para a nossa cantina selar. Consertamos a geladeira que estava aqui em cima, levamos lá para casa. Compramos uma TV para o Ministério Infantil. Compramos a mesa de ping-pong, porque sem mim Vocês não podem fazer nada. construímos a quadra nossa aqui, que era um sonho, que seria no terreno, e ainda vai ser, mas como não deu para fazer no terreno, nós fizemos aqui em cima uma quadra esportiva para os nossos jovens, né, embaixadores, mensageiras. Pagamos mais 6 prestações do terreno. Tem mais 6 prestações pagas, faltam só mais 6, né? Falta mais 6. Até o final, até o início do ano que vem. Fora as manutenções gerais, a limpeza, né? Quantas louças os irmãos e irmãs lavaram, né? Do almoço, do café que a gente faz, a limpeza que a irmã Aparecida faz e que os irmãos também ajudam aí. Fizemos a rampa de acesso aqui, colocamos a porta blindex, compramos e colocamos, porque sem mim Vocês não podem fazer nada. E ainda, meus irmãos, tem o nosso ministério fora daqui. Porque o nosso ministério não se resume a essas 4 paredes. Deus nos chamou para fazermos a diferença lá fora também. Por exemplo, eu tenho, nesse ano de 2025, muitas quartas-feiras eu estive na Cristolândia. E também tem a banda dos pastores, né, que eu participo. E os irmãos também têm os seus ministérios fora daqui. E o principal ministério é a família. Porque a Bíblia diz que se alguém não cuida dos seus, especialmente dos da sua família, tem negado a fé e é pior do que o incrédulo. Então, aquele que cuida bem da sua família também está prestando um valioso serviço a Deus.
E, fora isso, o que nós fizemos, aliás, também incontáveis orações. Quantas orações nós fizemos na nossa casa, fora da nossa casa, na rua? E além disso, a Bíblia diz que desde a antiguidade nunca se viu um Deus que, além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Além do nosso trabalho, tem o trabalho de Deus a nosso favor, a favor dessa igreja. Incontáveis bênçãos, incontáveis livramentos, incontáveis milagres, anjos trabalhando ao nosso favor. Já pararam para pensar que nesses 6 meses, é claro que podíamos falar do ano inteiro, Deus mobilizou anjos para nos abençoar, porque a Bíblia diz que eles são espíritos ministradores enviados a favor daqueles que amam herdar a salvação. Então, além de todo o trabalho que nós realizamos, além de todo o trabalho que Deus realizou por nós, tivemos também o trabalho dos anjos ao nosso favor. Então, eu encerro aqui essa retrospectiva de 2025, para que a gente possa glorificar a Deus e exaltá-lo por tudo aquilo que nós conseguimos fazer nesse ano. Foram 6 meses, mas olha quantas vitórias Deus nos concedeu. Olha quantas, eu falei aqui dos cultos realizados, mas 120 cultos, 120 refeições espirituais foram servidas. A gente não lembra, por exemplo, do almoço de um mês atrás. Lembra, Daniel, do que você comeu no domingo há um mês atrás, no almoço? Não. Mas você sabe que esse almoço te alimentou e te trouxe até aqui. De repente a gente não lembra da mensagem que foi pregada há um mês atrás, mas essa mensagem nos sustentou e nos trouxe até aqui. Então, olha o banquete espiritual que Deus nos deu durante todo esse segundo semestre e o ano inteiro também. As confraternizações, os momentos juntos, as reuniões. Então, meus irmãos, eu queria encerrar falando daquele texto: porque sem mim vocês não podem fazer nada. Vocês não podem fazer nada, ou vocês nada podem fazer. Tudo isso que nós fizemos foi pela boa mão de Deus sobre nós. Nós vamos continuar avançando, vamos ter em breve a eleição da nova diretoria, dos líderes de ministério, e muito trabalho ainda vai ser feito para a honra e glória do Senhor neste ano de 2026. Amém? Era essa palavra que eu queria trazer, que Deus colocou no meu coração. E à noite, nos próximos cultos, eu queria estar trazendo de novo essa retrospectiva, que serve para a gente entender que, apesar da nossa igreja ser pequena, com poucos membros e poucos recursos, pelo poder de Deus, pela mão de Deus, nós temos feito muito. Nós temos feito muito. Às vezes a gente olha tudo aquilo que a gente ainda quer fazer, tudo aquilo que a gente ainda sonha em conquistar, e a gente desanima: poxa, tem tanta coisa ainda para fazer. Mas quando nós iniciamos a nossa trajetória aqui, depois do culto de posse, muita coisa que a gente leu aqui era sonho e hoje já é realidade. Nós tínhamos tantos sonhos que nós escrevemos aqui nessa retrospectiva: concluir lá o terreno, a colocação da porta Fidex, a quadra, tanta coisa que nós conseguimos conquistar. Os cultos realizados, a transmissão deles, era sonho, e hoje nós podemos dizer que é realidade. Os líderes de ministério têm sonhos para 2026, nós temos sonhos para 2026, mas nós podemos dizer pela fé que esses sonhos no final do ano de 2026 se tornarão realidade. Tudo isso aqui que foi lido era sonho, hoje é realidade. E nós vamos encerrar o ano de 2026 também falando: conquistamos isso, aquilo, em nome de Jesus, pela vontade de Deus, pela permissão de Deus, se Ele assim desejar. Amém? Que Deus abençoe a igreja nesta manhã maravilhosa.
Foi a manhã que Deus quis que nós estivéssemos, né? Com poucas pessoas, muitos dos nossos irmãos estão viajando, a gente entende isso, estão com suas famílias, mas Deus permitiu que nós estivéssemos aqui. E foi um culto, um momento maravilhoso na presença de Deus. E eu queria pedir ao irmão Luiz que fizesse essa oração, encerrando o culto nessa manhã. Seu Deus, Pai, obrigado, seu Deus, esse dia maravilhoso que o Senhor nos concede. Obrigado pela presença de cada um dos irmãos, seu Deus, que Deus quer disponibilizar o seu tempo, seu Deus, para estar conosco aqui, seu Deus, seja com aqueles irmãos que não puderam estar, seu Deus, estarem viajando, estarem diferentes, seus amigos, seu Deus. Obrigado, seu Deus, pela vida do pastor Bruno, pela sua família, seu Deus, pela presença dele aqui nesta igreja, neste local, Senhor Deus. Nós agradecemos, mesmo, Senhor Deus, somos poucas pessoas, Senhor Deus, mas nós temos realizado o seu trabalho, a sua obra neste local, Senhor Deus. Nós somos gratos pela vida do teu servo, Senhor Deus, que se predispôs, Senhor Deus, a fazer a sua obra neste local, Senhor Deus. Que o Senhor continue abençoando a sua vida, Senhor, do teu servo e da sua família, Senhor. Seja com essa igreja neste local. Nós não possamos desistir dos nossos sonhos, Senhor Deus. Nós possamos cada vez mais sonhar, Senhor Deus, com um lugar melhor, um bairro melhor, Senhor Deus, com a igreja presente aqui neste local, Senhor Deus. Nós possamos, Senhor Deus, criar atrativos, Senhor Deus, com essa comunidade, para que ela possa ter acesso à tua igreja, Senhor Deus, através de projetos, Senhor Deus, que vão ser feitos através do ano de Deus. Que o Senhor possa nos orientar, que o Senhor possa nos dar capacidade, Senhor Deus, e discernimento, para podermos fazer a sua obra aqui neste local, Senhor Deus, porque é por isso que nós estamos aqui, Senhor. Que o Senhor possa perdoar o nosso pecado, Senhor Deus, guardar, nos proteger, Senhor Deus, levar-nos em paz para o nosso lar, Senhor. Perdoa o nosso pecado, oramos assim em nome de Jesus. Amém. E só um sonho que eu queria compartilhar com a igreja para 2026. Que a gente comece a caminhar na visão celular. A igreja que só se reúne no templo é como um pássaro que voa com uma asa só. O pássaro tem duas asas. Ele precisa usar as duas para voar. A igreja primitiva se reunia no templo e nas casas também. E nós vamos ganhar a nossa família, os nossos familiares para Jesus, os nossos vizinhos através da visão celular. E às vezes a gente convida um vizinho, um amigo, um familiar para estar na igreja e ele não vem no templo. Mas se tiver uma célula, um pequeno grupo na nossa casa, essa pessoa vai. E a gente vai implementar essa visão celular na igreja, porque é visão de crescimento, é uma visão bíblica e o Senhor vai nos abençoar e nós vamos conseguir realizar esse sonho em nome de Jesus. Amém? E que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora do Senhor Jesus e a amizade com o Espírito Santo seja sobre toda a igreja do Senhor, desde agora e para sempre. Amém. Glória a Deus.